Agora eu tenho aqui o doutor Evaldo de Araújo, para falar da realidade. Boa tarde, doutor, médico infectologista do nosso HC maravilhoso também, doutor Evaldo. Boa tarde, Milton, boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer estar com você. O prazer é nosso, o prazer é do ouvinte da Rádio Bandeirantes e imenso prazer de minha parte e do meu produtor, o Guilherme Simati. Doutor Evaldo, faça um resumo do atual momento, doutor. Por favor, fala que o momento está estagnado, parado, ou seja, que não vai avançar mais, vai diminuir. Está todo mundo velhaco como eu, doutor Evaldo. Olha, Milton, o domingo é de Páscoa, é um dia de celebrar a vida, a ressurreição, mas a alegria e a esperança a gente projeta um pouquinho para frente. Infelizmente, nós ainda estamos com números que nos preocupam e que nos fazem projetar que o mês de abril ainda seja um mês de alguma dificuldade, não é, Milton? Mas o que eu posso dizer é que também o tamanho da dificuldade, ele é o tamanho da nossa capacidade de resistir e de responder como a gente precisa para essa crise. Porque se a gente fizer o que tem que ser feito, que é aquele velho mantra, né? Usar máscara, manter distância, obedecer às autoridades sanitárias, certamente a gente pode ter um número melhor. Agora, se nós continuarmos brigando com o vírus, fingindo de conta que o problema não é grave, como muitos pensam, aí, infelizmente, a situação vai se prolongar ainda mais. Ô, doutor, tem gente que ainda combate só o Bolsonaro. A máscara, lavar a mão. Doutor, eu tô lavando tanto a mão que apareceu uma cola minha do segundo ano do científico do professor Almírio Borelli, da tabela periódica dos elementos. Entendeu? Apareceu uma cola minha de 1967. Entendeu? Tem que usar máscara, tem que lavar a mão, tem que usar álcool gel. Tô com um monte de álcool gel na minha mesa, tô falando da minha casa, entendeu? E tô fazendo tudo. Mas nós temos que ter uma coisa para jogar no grande time do mundo nesse momento. Além de fazer tudo que vocês mandam, nós temos que jogar, pelo menos em reserva, no timaço do Sorte Futebol Clube, o senhor não acha? Olha, Milton, sorte é sempre bom, sorte a gente deseja para todos, mas a gente não pode contar com a sorte em saúde pública, a gente não pode contar com a sorte na saúde. Nós precisamos ter um planejamento, né? Talvez agora, já tardiamente, né, com muito atraso, o Brasil comece, eu vejo aí o ministro da Saúde dando algumas declarações, ontem fez uma reunião com a OPAS, com o diretor-presidente da OMS, então com mais de um ano de atraso, talvez a gente comece a fazer um planejamento, mas lidar com sorte não é, né? Sorte e saúde é sempre bom que andem juntos, mas o ideal é a gente ter técnica, a gente ter planejamento. Então veja, Milton, usar máscara corretamente é científico, né? Eu vejo muita gente falando, usou máscara e mesmo assim pegou tal. Eu posso te dizer o seguinte, Milton, usou máscara e pegou porque em algum momento realmente a gente baixa a guarda, em algum momento a gente falha no protocolo, porque é muito difícil você ficar realmente 100% do tempo atento, né? E o vírus, sobretudo com essa cepa P1 que está circulando e que infecta com muito mais efetividade, ele é implacável. A hora que você bobeia, ele te contamina. E principalmente quando nós temos taxas de circulação do vírus tão elevadas como a gente está tendo no Brasil todo. Então, Milton, não dá para contar com a sorte, a gente tem que ter planejamento. E o planejamento nesse momento manda que a gente faça o seguinte: sair de casa para fazer o que for essencial, quem puder ficar em casa e quem tiver que sair, usar máscara. E em termos de máscara, a gente aprendeu também que existem situações hoje de tão elevado risco que aquela máscara que a gente usa no hospital, a gente tem que usar na rua também. Então, infelizmente, o ônibus ainda é lotado, o metrô ainda é lotado, o transporte público é lotado. Então, nessas situações de maior risco, usar a máscara profissional diminui o nosso risco de estar exposto ao vírus. Ô, doutor Evaldo, o senhor é um grande médico, o assunto é muito sério. Peço desculpas também ao ouvinte nosso para falar algo meio que chulo, entendeu? Porque é o seguinte, o senhor já deu uma bela aula aí mais uma vez sobre a máscara. O pior é quando o sujeito põe a máscara no queixo.
Como falam lá em Muzambinho, máscara no queixo é igualzinho botar camisinha no saco, não adianta porra nenhuma. O senhor me desculpa, mas assim a gente comunica popularmente para entrar na cabeça do povo. Não adianta botar máscara no queixo, né, doutor? E eu tenho falado outra coisa nessa linha, Milton, que a máscara está para a Covid como a camisinha está para o HIV. Ambas protegem, ambas evitam, mas precisam ser usadas corretamente. Se você não usa ou não usa corretamente, vai pegar HIV como vai pegar Covid, não adianta. Então eu entendo, endosso a tua brincadeira aí, a tua fala um pouco mais numa linguagem popular, mas é isso aí, máscara tem que usar corretamente, assim como camisinha tem que usar corretamente para que elas nos protejam da Covid e do HIV, respectivamente. Ô, doutor, o senhor já falou que explicou bem sobre sorte e tal, o senhor deu uma aula para variar, o senhor é brilhante. Agora, aplica-se, será que a gente pode, sendo otimista, podemos falar que estamos reagindo antes tarde do que nunca? Ou já é muito tarde? Não, Milton, nunca é tarde, nunca é tarde. O que a gente lamenta é que tudo que está acontecendo era previsível e eu lamento profundamente, Milton, eu lamento do fundo do meu coração as vidas perdidas. Eu acho que qualquer vida perdida, quando era evitável essa morte, ela tem que ser lamentada. Então, eu vou ser muito claro com você, talvez seja um pouco duro, Milton, eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Quando isso passar, as responsabilidades têm que ser apuradas, ficando comprovado que houve falha na gestão, ficando comprovado que houve negligência na gestão, os culpados têm que ser punidos. Mas antes tarde do que nunca. Então vamos olhar para frente. O que a gente pode fazer de melhor agora? Primeiro, isso que a gente vinha falando, usar máscara. E segundo, nós precisamos efetivamente ter políticas anticrise. Então, quando a gente fala para a pessoa ficar em casa, ninguém consegue ficar em casa e sobreviver ao mesmo tempo. Então, nós precisamos ter um governo atento, que entenda que isso é uma prioridade, que atenda o pequeno comerciante, o médio comerciante, a pessoa que não tem uma condição de vida boa. Esse auxílio emergencial que está sendo recriado com muita discussão, com muita dificuldade, é quase que uma esmola, não é um auxílio. Isso não é decente. Qualquer país do mundo que tenha encarado com seriedade isso, deu condições para o seu cidadão ficar em casa, e hoje nós que somos da ciência, nós que defendemos a vida, somos acusados de ser da turma do fica em casa, que queremos que a economia acabe, que as pessoas morram de fome, e não é nada disso. O que a gente queria é que fizéssemos uma política anticrise, isso não aconteceu. Então, é a máscara, é a política anticrise para permitir que as pessoas façam o distanciamento que ainda é necessário. Eu acho que é muito precoce a gente começar a relaxar e, evidentemente, Milton, que a resposta de tudo isso é vacina. Mas ainda essa semana eu dava uma entrevista para o Joel da Atena e para a Ana à tarde, e eu dizia para eles que mesmo países que estão vacinando muito, como é o caso dos Estados Unidos, quando baixam a guarda, por exemplo, no uso da máscara e em outras medidas de prevenção, eles veem que os números voltam a aumentar. Então, existem vários estados americanos, Nova York, Nova Jersey, Minnesota, Michigan, que estão tendo os números de Covid aumentando apesar da vacina. E por quê? Porque lá eles negligenciaram outras medidas de prevenção. Então, Milton, daqui para frente, além disso tudo que a gente falou, nós vamos precisar de tudo. Até a gente vacinar todo mundo, então a gente precisa da vacina rápida para todo mundo, a gente precisa da máscara corretamente, nós precisamos do distanciamento e nós precisamos das medidas de higiene. Além de uma coisa que ninguém fala, Milton, e isso me deixa muito preocupado, que é testagem. O Brasil é o país que não testa. O Brasil é uma vergonha. Eu me lembro que numa outra conversa nossa, você falou que a gente estava na lanterninha da vacinação. A gente saiu da lanterninha da vacinação, mas nós continuamos ainda na lanterninha da testagem. O senhor é brilhante, é impressionante, entendeu? Mas vamos melhorar o nível do entrevistador. Sai Milton Neves e entra Cláudio Scaff Zaidan, o pai do nosso Zaidanzinho aí, o Manuel. Por favor, agora temos o mesmo nível, o entrevistador e o entrevistado. Pois não, genial Zaidan. Bom dia, Milton. Boa tarde para o doutor Evaldo também. Doutor Evaldo, no Chile,
houve esse mesmo susto, né? Porque o Chile apresenta bons níveis de vacinação e, no entanto, nas últimas semanas houve um crescimento do número de casos. Então a explicação para isso é um relaxamento que talvez seja até consequência da vacinação, que começa a se expandir, as pessoas relaxam antes da hora e aí a consequência é o aumento de casos, é isso? Zaidan, que prazer falar com você na Páscoa. Eu sei que você é um homem religioso, de fé. Muito emblemático falar com você no domingo de Páscoa. Meu abraço a você e sua Um família. abraço, muito Olha, obrigado. de fato é isso mesmo, Zaidan. Eu não tinha mencionado o Chile, mas é mais um desses exemplos, como os Estados americanos que eu falei. As pessoas pensam que vacinaram e isso, ok, permite que elas saiam por aí. Não. A vacina, ela precisa ser de alta eficácia, ela precisa ser muito disseminada na comunidade e num número grande de pessoas. Quando a gente ainda não tem essa cobertura vacinal ampla, ou se usamos uma vacina de menor eficácia, realmente a gente continua tendo circulação viral e pode ter esses rebotes, sobretudo quando nós temos cepas, né, variantes, que são mais infectantes. É o que aconteceu no Chile, de fato eles abusaram um pouquinho, embora o Chile seja um dos campeões de vacina, negligenciou as medidas não farmacológicas de proteção. Com Doutor. relação Pois a... não, Zaidan. Só mais uma, por favor, Milton. Com relação Não, fica à vontade, cara. a essa decisão tomada, inclusive, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, com apoio do Arthur Lira, para que as empresas possam adquirir vacinas. E aí vem aquela discussão que já havia no início, quando houve a permissão, porém, com a contrapartida, ou seja, era preciso que pelo menos metade fosse doada para o SUS. E agora parece que vão abrindo as portas para que a vacinação possa ser feita por essas empresas, elas podem adquirir as vacinas, as doses, porém sem a contrapartida. Qual a posição do senhor a respeito disso? Olha, Zaidan, por favor, não me entenda mal, nem os ouvintes. Sei. Puxa vida, um homem da saúde falando contra uma medida que expandiria vacinas. Em teoria, expandiria vacinas, mas vamos olhar com mais calma esse aspecto. Primeiro, o Brasil tem capacidade de vacinar? O Brasil tem capacidade de vacinar, se precisar, 2 milhões de pessoas por dia. Nós temos uma rede de vacinas no SUS, construída ao longo de décadas pelo Programa Nacional de Imunizações, muito boa, e que está pronta. Milton Neves, outro dia, ele sabe, eu sou lá de Poço Fundo. Poço Fundo é uma cidadezinha, Muzambinho pertence à Grande Poço Fundo. E tem lá, meu pai é de lá, tem uma população pequena, recebeu 60 doses da Coronavac. O que é 60 doses da Coronavac? É um nada. Mas a mensagem chegou em Poço Fundo. Como chegou no interior do Amazonas, nas populações ribeirinhas, isso mostra que a gente tem pouca vacina ainda, mas a gente tem capilaridade. Então, número 1, o Brasil tem capilaridade. Número 2, tem uma crise de vacinas no mundo, o mundo inteiro quer vacinas, e as empresas que fabricam já foram muito claras. Elas não vão vender para quem não seja governo nesse momento. Então, os empresários podem ter dinheiro, podem ter vontade, mas eles não vão ter onde comprar vacina, né? Então, primeiro, precisamos da ajuda das empresas? Aparentemente não, porque temos uma rede de vacina. Tem vacina para as empresas comprarem? Aparentemente não, é o que as empresas dizem, o que produzirem vão vender para governos. E o terceiro, o que seria pior, é que nós estamos falando de um fenômeno biológico. A gente não pode ter cenários diferentes. A gente vai começar a ter, eu não estou falando aqui de classes sociais que vacinam e não vacinam, estou falando de um fenômeno biológico. Nós vamos ter, como já temos, pessoas plenamente vacinadas, pessoas parcialmente vacinadas com uma dose e pessoas não vacinadas, num ambiente de alta circulação viral ainda e num ambiente que não se pratica o distanciamento. Isto é um ambiente muito propício para que nós tenhamos cepas do vírus e novas variantes sendo selecionadas e criadas, até um ponto que talvez, esperamos que isso nunca aconteça, mas teoricamente é possível, uma delas se torne resistente à ação das vacinas, e aí até quem foi vacinado vai começar a ter problema de novo e a gente vai precisar revacinar todo mundo com vacinas modificadas. Então, Zaidan, qual é a minha visão
e a visão da grande maioria das pessoas que pensam saúde pública no Brasil. Vacinar é um ato de saúde pública. Se os empresários querem colaborar, eles que colaborem com o SUS, ajudem o SUS a comprar, mas nem isso precisa, que o problema do SUS hoje não é falta de dinheiro para comprar vacina, é falta de prioridade, foi falta de planejamento. Assim que o governo corrigir isso, e eu espero que corrija o quanto antes, nossa rede vai vacinar todo mundo sem a necessidade do apoio dos empresários. Então, acho que é uma boa intenção, mas daria uma sugestão, falando aqui para a Rádio Bandeirantes, que é um veículo potente de comunicação. Se os empresários querem ajudar, eles podem comprar máscara PFF2 para as pessoas que pegam condução pública, eles podem ajudar a mitigar a fome das pessoas que estão passando fome, eles podem comprar teste para que a gente faça uma testagem mais efetiva. Mas vacina, eu entendo que é missão do SUS, pelas razões que eu expus há pouco. Olha, doutor Evaldo, o povo de Poço Fundo, que é um bairro de Muzambinho, é uma cidadezinha pequena, mas o pessoal de lá é rápido no gatilho. Lorival Luz, presidente do BRF, ele está dizendo, eu era a estrela da cidade, agora o Evaldo de Araújo, doutor, me passou, porque ele trata de um assunto muito... Aliás, você fala de um assunto tão chato, tão terrível, aí a gente morre de medo disso, né, Covid, não sei... O senhor fala como se estivesse comentando Corinthians e Santos, com o Santos ganhando de 10-0. Ô Rogério Assis, o que você queria saber? Você que é do interior, muito obrigado pela mensagem linda que você me mandou a respeito do locutor de Matão. Ô, Milton, um abraço pra você, o nosso querido Daércio Neto, que é teu fã, mandou esse áudio pra você. Zaidão, um abraço pra todos que nos ouvem. Canhão. Doutor, um abraço, boa tarde pra você, me permita chamá-lo de você, o respeito é o mesmo. Qual é a sua posição, doutor, em relação à volta do futebol, que aqui em São Paulo é tão grande a insistência, tão grande assim que eu não consigo imaginar. E se o protocolo do futebol que eles dizem aqui em São Paulo é eficaz, eu sugiro até que eles passem para o planeta todo. Qual é a sua posição? Veja, essa é uma questão extremamente complexa, porque envolve aí questões comerciais, questões de disputa esportiva, e que eu acho que tem sido muito debatido e ninguém chega a um consenso. Pessoalmente, se eu pudesse, eu acho que não é o momento adequado para que a gente tenha competições esportivas, por mais protocolo que a gente tenha. Porém, essa não é a realidade que se impõe é outra, os clubes estão disputando, as federações estão disputando, e criaram para isso protocolos de segurança, né? Eu fui convidado, inclusive, recentemente pelo meu time de coração, que é o Santos, para ajudá-los a tornar mais seguro ainda o protocolo de enfrentamento ao Covid. Então, tenho feito isso, junto com o Departamento Médico do Santos, que tem feito um trabalho lá, que é um trabalho bom, e que, apesar disso, a exemplo de outros times, enfrentou o problema da Covid. Porque qual que é o problema? Nós temos uma realidade intraclube, nós temos uma realidade social, uma realidade da vida. Isso se aplica não apenas ao futebol, mas a qualquer protocolo, seja na área da educação, seja na área da empresa. As pessoas vivem em sociedade, e na sociedade a gente não controla o que as pessoas fazem. Então, o que nós temos que fazer? Temos que educar, temos que criar protocolos rígidos e temos que fazer testagem, que é o que a gente tem feito. Então, uma testagem absurda, os atletas estão sendo cada vez mais testados para que a gente tente criar dentro do ambiente esportivo, que a gente tem falado, que são as bolhas de pessoas que não têm a circulação do vírus. É evidentemente que isso de vez em quando falha, e é sempre lamentável, mas, infelizmente, a realidade que se impõe é essa. Então, o que a gente faz? O que eu chamo de redução de danos. Vamos tentar fazer com que seja da melhor maneira possível e da maneira mais segura possível. Cláudio Scarpe Zaidan, de Uberaba para o Brasil. Uma última questão da minha parte, doutor Evaldo, com relação, o Rogério perguntou a respeito do futebol, né? E há, inclusive, argumentos bons dos dois lados, né? Recentemente, o árbitro mineiro, Benevenuto, que inclusive é enfermeiro, ele revelou que no ano passado, no Campeonato Brasileiro, ele trabalhou em 35 partidas e fez 35 testes. Ou seja, algo inviável, impensável, se ele não estivesse trabalhando no futebol. Ele jamais faria 10 testes, que dirá 35, não é?
E o Muricy disse aqui outro dia o seguinte, falou, no São Paulo, todo mundo é testado 2 vezes. Foi no programa do Neto, inclusive. Ele falou, todo mundo é testado 2 vezes, inclusive o roupeiro, o massagista, todos os funcionários. Um jogador, Diego Costa, um zagueiro, descobriram que ele tinha testado positivo, ele ficou isolado o tempo todo, e um outro jogador que dividiu o apartamento com ele testou negativo, porém ficou isolado, ficou lá em quarentena, até que o Diego Costa estivesse curado. Aí ambos voltaram para o período de treinos. Ou seja, essa é uma segurança relativa, não há nenhum ambiente isento, imune. Mas essa segurança um pouco maior que há no futebol, se os jogadores ficarem fora desse ambiente, não será mais perigoso? Zaidan, é exatamente isso que eu falei. Nós tentamos criar uma bolha, né, ambientes de bolha de proteção com a testagem. O que a testagem mostra? Quem está transmitindo? Então, eu fiquei realmente muito impressionado com a quantidade de testes e com a frequência de testes, e nós estamos aumentando ainda mais a frequência de testes. Veja, o Santos esteve em Atibaia recentemente, os jogadores fizeram teste de antígeno todo dia. Nós estamos propondo agora, e deveremos implementar, testagem de antígeno diária, além dos PCRs, porque cada federação tem um protocolo que é seguido. Então, o que ocorre, a gente pode falar assim, é fora, porque dentro do ambiente esportivo, realmente, o rigor é muito grande, as federações são muito sérias na observação disso, há um controle muito intenso sobre isso, né? Mas o que a gente não controla, e isso eu repito, vale para o esporte, vale para qualquer ambiente corporativo ou educacional onde haja testagem frequente, é a vida das pessoas. E eu acho que a gente tem que trabalhar com esse conceito que você usou. O risco nunca é zero. O risco, ele é o menor possível, e a gente fala em ou o risco menor possível ou segurança máxima, então na mesma, quer dizer, então nós trabalhamos em busca de segurança máxima ou risco mínimo, e isso a gente consegue com protocolo de comportamento, com uso de equipamentos de proteção e, sobretudo, no ambiente esportivo, com uma testagem que é absurda, numa frequência que a gente não vê em outros ambientes. Olha, pode ter gente que teste tanto quanto um atleta profissional hoje, mas não tem gente que teste mais que um atleta profissional. Qual a sua faculdade, doutor? Eu me formei na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, fiz residência no Hospital das Clínicas, mestrado e doutorado no Hospital das Clínicas em São Paulo. Meus netos e minhas netas, querendo fazer medicina, queria que fizesse a mesma trajetória do senhor, viu? Que tá louco. Você é realmente impressionante. Apesar que a mais velha, minha neta, está indo para Boston, vai estudar lá, porque agora as faculdades, você estuda em escola americana ou inglesa, se você tiver um nível muito bom, um patamar excelente, você não precisa fazer vestibular. É caro doidado, mas você mora na faculdade e se forma. A sua trajetória é um incentivo a todo mundo que quer ser um grande médico como o senhor é. Vamos às 2 perguntas finais. Rogério Assis, o Canhão, por favor. Querendo falar de futebol, tudo bem. Futebol que é a coisa mais importante, é dentre as menos importantes. A Rigo Saki. Mas no Brasil inteiro estão jogando. Em São Paulo não joga. Aí o médico infectologista Felipe Melo do Palmeiras fala muito bem. Aqui em São Paulo, só aqui que tem vírus. No resto aí do Brasil não tem vírus. Então por que jogam lá e não pode jogar aqui? Uma pergunta correta do Felipe Melo. Pois não, Rogério? Ô Milton, na verdade o Felipe disse outra coisa. Ele falou em relação à Volta Redonda, quando levaram o jogo para lá, né? Só a Volta Redonda não tem. A federação ia levar 4 ou 5 jogos para a Volta Redonda, acabou levando apenas 2. Aliás, a federação ajudou a prefeitura de Volta Redonda com 10 leitos de UTI. Município de São Paulo, onde tem clube de São Paulo, me parece que ela não ajudou, mas Volta Redonda ela ajudou para ter jogos lá. Tudo bem, cada um faz o que quer com o seu dinheiro. E o dinheiro que seria dos clubes, na verdade, é administrado pela federação. O futebol do interior, doutor, ele tem um protocolo que, entre aspas, é parecido com esse. Eu não sei se você chegou a ter ciência desse protocolo, porque no interior a dificuldade é muito grande, porque primeiro o clube paga do bolso, não tem ajuda. A federação não colabora. O protocolo do interior, esse seria um agravante em especial para a volta do futebol aqui em São Paulo?
Veja, Rogério, o protocolo no Campeonato Paulista, ele é o da Federação Paulista, então precisa ser viabilizado, os clubes buscam, de alguma maneira, ou com recursos próprios ou com patrocínio, viabilizar os testes, mas não há diferença. Quem está participando do mesmo certame tem que seguir a regra da federação. E essa regra fala na testagem frequente com o método do RT-PCR. O que a gente pode fazer, e é até uma sugestão que a gente tem discutido muito dentro do departamento médico e tudo mais. Existem hoje outras tecnologias que podem ser feitas com mais frequência e que são um resultado imediato, com uma sensibilidade muito boa, com um custo muito menor e cuja frequência, ou seja, se você repetir isso diariamente ou a cada 2 dias, vai te dar uma segurança absurda. Então, talvez, para os clubes que têm um menor poder aquisitivo, e essa é uma tecnologia nova, o FDA nos Estados Unidos está começando a liberar cada vez mais nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Europa já se usa também amplamente, a própria FIFA tem utilizado, que é a testagem com método de antígeno, que é um método que a gente chama point of care, que fica pronto na hora, é feito em qualquer lugar, sem nenhuma complicação, e que talvez fosse uma alternativa para esses lugares que têm menos recurso, menos acesso, e que tem uma operação logística mais difícil. Porque esse exame, Rogério, ele não é feito no local, ele tem que ir para um laboratório referência, e muitas vezes esse transporte, essa logística do transporte da amostra também leva tempo, põe em risco biológico, enfim. Então eu acho que a tendência é que que o protocolo evolua para alguma coisa que misture um teste mais simples, porém com muita sensibilidade, que pode ser repetido com mais frequência, e um outro que é o padrão ouro, que é o teste molecular. Vamos à pergunta final do nosso querido Cláudio Zaidan. Antes eu quero abraçar aqui o Márcio Sérgio Cristino, que também foi para o Einstein com Covid e sarou, grande promotor brasileiro. Muito obrigado. Doutor Cláudio de Stefano também, dentista, cumprimentando o senhor. O Edinho Santa Cruz, tem uma orquestra que lá em Muzambinho, desde os anos 60 que ele tem essa orquestra. Pedro Luiz Boscato, entendeu? Muito obrigado também para ele, para o Benê Bueno, para o Marcos Falopa, Alessandra do Vale, filha do Luciano do Vale, lá de Bauru, e doutor Ronaldo Russo. Você é imortal, porque eu falei que para Muzambinho eu volto de um jeito ou do outro, ou dirigindo, ou atrás como passageiro, ou então deitado com as duas mãos cruzadas na barriga. Mas que eu volto. Vamos, Cláudio Zaidan, vamos lá, Cláudio Zaidan. Sua última pergunta ao simplesmente notável doutor Evaldo, porque o sul de Minas Gerais comanda tudo, né? Tem Muzambinho, que é a cidade mais importante do mundo. Poço Fundo, a terra dele, e também do Lorival Luiz, da BRF. Agora, e temos o Rodrigo Pacheco de Passos. Minas Gerais é a capital do mundo, Zaidan. Uberaba nem chega nos pés do sul de Minas, viu, Zaidan? Eu aprecio esse seu ufanismo, Milton Neves. Muito bom, muito bom. Já tocou o hino 2 vezes, é sensacional. Agora, doutor, o Queiroga, os primeiros pronunciamentos do novo ministro da Saúde indicam mudanças substanciais na maneira como o governo federal lidará com a Covid? Olha, Zaidan, eu gostaria de acreditar que sim. É um homem que, até onde nós vimos, vem de uma entidade científica forte, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, é uma das pioneiras na medicina baseada em evidência. Então, tudo, quando ele chega, é favorável. Nós acreditamos que é uma pessoa que tem um currículo acadêmico e tem uma visão de medicina ligada muito à ciência. Foi buscar no Hospital das Clínicas, no complexo do HC, mentes brilhantes. O professor Carlos Carvalho nos ensinou não tem hoje médico da minha geração, um pouco acima, um pouco abaixo, que não tenha aprendido com o professor Carlos Carvalho como cuidar de pacientes críticos, né? Então veio buscar aqui o professor Carlos Carvalho para aconselhar. Então tudo sinaliza favoravelmente bem. Falou da pátria de chuteiras e daí fez analogia com a pátria de máscaras, né? Mas escorrega. Quando vai servir a um governo, me desculpem a minha opinião, e acho que estou acompanhado aí de muita gente, outros não vão concordar,
mas é um governo que tem um negacionista, né, no comando, não é? Uma pessoa que não dá a devida relevância ao problema, e quando faz para as câmeras, para a mídia, e reativamente a outros adversários políticos que sinalizam de um jeito mais sensato, e aí ele corre, como dizem, atrás do prejuízo, né? Então, o que eu vejo, por exemplo, essa última declaração do ministro de que não vai fazer lockdown, isso eu vejo com muita preocupação, porque é uma declaração baseada em quê? Em qual evidência científica? Nós estamos com os estados, com grande parte dos estados, com mais de 90% de lotação nas UTIs, com falta de insumos básicos, com falta de recursos humanos, com alta taxa de transmissão do vírus. O mundo, nós estamos vendo a França fazendo lockdown de novo, nós estamos vendo a Itália fazendo lockdown de novo, nós temos os nossos exemplos recentes em Araraquara, o que foi o impacto de um lockdown bem feito. Quer dizer, como é que pode a maior autoridade de saúde do Brasil, nesse momento, numa crise como essa, falar que o objetivo é não fazer lockdown? Não, o objetivo é salvar vidas, custe o que custar. Depois a gente recupera a economia, depois a gente recupera o que tiver que recuperar. Mas nesse momento, se o lockdown tem que ser feito, tem que ser feito. Então, Zaidan, eu acho que ele dá bons sinais, ele sinaliza bem, mas quando ele se coloca numa posição subalterna, e é natural, é um governo, foi a opção dele entrar nesse governo, e fala uma coisa como essas, isso me preocupa e não me preocupa isoladamente. Meus pares da comunidade acadêmica também veem com muita preocupação esse tipo de postura. E o senhor não dá uma gaguejadinha, é impressionante. Lembra o grande advogado Sergei Kobarbeck, que também fala um português bonito, sensacional. Doutor Evaldo de Araújo, é o seguinte, não sei se é presente de grego, mas depois de ouvir o senhor de novo, até porque o senhor é do sul de Minas Gerais, eu já decidi. Quando eu assumir a presidência da República Federativa do Brasil, você vai ser, por 8 anos, meu ministro da Saúde. E meus sucessores, entendeu? Os outros 16, também vão manter o senhor como ministro da Saúde. É presente de grego, mas está decidido, tá bom? Vou registrar em cartório, boa tarde, parabéns, o senhor é simplesmente brilhante. E além de tudo, é do sul de Minas e além de tudo, é santista. Milton Neves, uma fala como essa tua, para mim é um PhD, um segundo PhD. Obrigado, viu, Milton? Eu queria falar para o Lorival que eu vi criança lá na fazenda do pai dele, o Lorival também, ele que é o sobrinho da tia Carmélia, neto do Zé Nenê, da Dona Maria, e é como você falou, o sul de Minas ainda vai dominar o mundo, Milton. Muito obrigado, toda vez que eu participo do seu programa é uma grande repercussão, porque reflete quem você é, o comunicador, o seu carisma, a sua credibilidade, isso se transfere para nós quando estamos aqui junto com você. Muito obrigado, doutor, Milton. Uma feliz Páscoa, viu? E o nosso diretor jurídico da Band é de Poço Fundo. Essa cidade é fraca não, viu? Apesar que é a cidade que mais teve juiz ladrão. Muzambinho jogou lá uma vez, perdeu de 4-0, fizemos 15 gols e o árbitro local anulou os 15. Entendeu? O pior que eu vou achar que é nepotismo isso, viu, Milton? Que você está me entrevistando por causa disso, mas não tem nada a ver não, viu? Não tem nada a ver. O Guilherme nem sabia disso quando chamou. Eu queria que você, nada disso, o diretor jurídico tem 1000 pepinos para resolver, não vai se meter com o futebol não, é porque você é bom mesmo, cara. Eu tenho 1000 defeitos, mas eu tô com fone no ouvido desde 1968. Eu sei quando o cara é bom. Passei jornalista, de repórter, narrador, comentarista e entrevistado. Você é o melhor. Fique com Deus, viva Poço Fundo, um bairro de Muzambinho. Grande abraço a todos. Obrigado. Muito obrigado.